Pessoal, bem-vindos ao canal. Passadas aí 24, 30 horas do Grenal, a gente dá uma baixada na poeira e começa a olhar para o clássico com um pouco mais de tranquilidade e começa a observar algumas coisas que aconteceram. E a conclusão ela é evidente, ela é óbvia, já era a conclusão do pós-Grenal, mas agora ela fica mais facilmente explicada. O nosso técnico, o Renato Portaluppi, ficou no bolso do Eduardo Cudê. Eu vou explicar agora, nesse vídeo para vocês, eu vou listar para vocês algumas coisas que aconteceram no Grenal e que o Renato simplesmente não viu. Ou pior, viu, mas não soube corrigir. Ou ainda pior, viu, mas não entendeu o que estava vendo. Eu vou começar pelo princípio. A escalação do Ferreira. A ideia do Renato era ter o Ferreira nas costas do Bustos para tentar explorar a velocidade do Ferreira em cima de um cara que é o ponto fraco do Inter. O Bustos não marca bem. Sabe quantas vezes a bola chegou para o Ferreira em condição de partir para cima do Bustos no mano a mano? Nenhuma, porque o Inter conseguiu por aquele lado dobrar a marcação e o Ferreira não tinha ninguém sequer próximo dele para buscar um tabelamento, para dar o tapa e receber na frente, aí sim buscando ponto futuro. Isso não aconteceu. Eu vou dar um segundo elemento. O Renato começou o jogo com a zaga do Grêmio exposta numa linha mais adiantada, tentando marcar alto. Talvez porque era isso que ele fazia lá em 2016, 17. Ele só esqueceu de uma coisa. O Kahneman não tem mais 25 anos. Tem 32. O Jeromel não tem mais 30 anos. Tem 37, 38. O tempo passou. Eles não conseguem mais jogar desse jeito. O Inter teve aquele lance do possível pênalti numa bola que foi às costas de Jeromel e Kahneman. Teve um lance de quase gol do Valência, que ele perdeu o gol e para sorte do Grêmio era o Valência. Se fosse um atacante melhor, faria o gol também às costas de Jeromel e Kahneman. E a culpa não é nem do Kahneman e muito menos do Jeromel. Essa zaga não pode mais jogar exposta, gente. O Kahneman não tem mais 25 anos, o Jeromel não tem mais 30, o Renato precisa compreender isso. Então ele adiantou essa defesa e o Inter passeou nas costas deles. E quando ele se deu conta e fez a defesa recuar, segundo erro, a defesa recuou e o meio-campo não. Aconteceu isso aqui, ó, a defesa do Grêmio, o goleiro tá aqui, a defesa do Grêmio voltou e o meio-campo continua aqui. Olha o espaço que o Inter teve aqui para trabalhar. Sabe quem trabalhou? Eu tenho certeza que vocês sabem. O Renato não soube. Alan Patrick. Por ali o Alan Patrick jogou, e o Alan Patrick, gente, resumindo, ele foi só o melhor em campo do Grenal, tá? Ele acabou com o jogo, ele botou todo o meio-campo do Grêmio no bolso, porque ele teve espaço de sobra para fazer aquilo que ele bem entendeu o tempo inteiro. O meio-campo do Inter tava pegando, tava mordendo, tava chegando junto, com uma intensidade, ó, lá em cima, e o Grêmio com a intensidade baixinha, lá embaixo. Sabe qual a leitura que fez o Renato no intervalo? Que para corrigir o problema da intensidade, ele tinha que botar o Natan no jogo. O Natan, que talvez nunca tenha ganho uma dividida na vida. É óbvio que ele entregou ainda mais o meio-campo para o Inter e nós ficamos completamente desguarnecidos de marcação e também de criação. O Grêmio entregou completamente o seu meio-campo para o Internacional. E aí, quando ele tira o Carbajo, que não é grande coisa, e faz o PP tentar ajudar o Vijaçante, bom, aí o PP, sendo uma espécie de volante pela esquerda, o Maurício acabou com o PP. E olha que eu acho o Maurício um jogador com uma bolinha desse tamanhozinho, tá? Ele acabou com o PP. Porque ele tem mais condição física, ele é mais atlético do que o PP, ele é mais leve. Ele passou voando pelo PP quando quis. Quando quis. E aí, gente, o Grêmio não tinha pela esquerda marcação, PP e Reinaldo não conseguiam conter os avanços do lado direito ofensivo do Inter, e pelo outro lado, o Wanderson passeou, inclusive até gol fez no lance que o René rouba a bola do Galdino, que foi outra troca que o Renato fez no intervalo. Galdino poderia entrar no lugar do Ferreira e não para jogar junto do Ferreira, porque tu escancarou os teus pontas que não conseguem ter vitória pessoal e no meio Natan não vai te acrescentar em nada. O Soares ficou isolado, os volantes não sabiam o que fazer e o Grêmio ficou um buraco extraordinário no seu meio-campo. E nesse buraco do meio-campo, quem começou a desfilar, para mim, foi o segundo melhor jogador em campo, Arangues. Alan Patrick e Arangues, dois jogadores de meio-campo do Inter. O Alan Patrick, até nesse modelo do Cudê, é mais avante do que outra coisa. Mas Alan Patrick
e Arangues. Os dois desfilaram no meio-campo do Grêmio. Desfilaram no meio-campo do Grêmio. E aí o Villasanti sozinho não conseguiu marcar ninguém, o Carbajo não ajuda em nada, o PP não tinha condição física para correr atrás dos caras, os meias do Grêmio não marcam nada, o Cristaldo e no segundo tempo o Natan pior ainda, Soares na frente ficou isolado, e a real, gente, é que o Grêmio só fez gol porque achou duas conclusões, numa delas o Rocher tomou um frangaço, e a outra o Rocher também falhou, que foi a cobrança de falta do Soares em 2 lances de fora da área. A real é que nós não conseguimos entrar na área do Inter nenhuma vez, muito menos levar perigo. Em contrapartida, o Internacional desperdiçou oportunidades aos borbotões. E o Inter, que é o pior ataque do campeonato, hein? Pior ataque do campeonato. Fez 3 gols no Grêmio e continua sendo o pior ataque, tá? Para ver o quão deficitário é o ataque do Inter na competição. Esse ataque sobrou para cima do Grêmio. Fez 3 gols e se fosse um pouquinho melhor, se no lugar do Ener Valencia fosse um atacante um pouquinho mais decisivo, gente, eu temo por aquilo que poderia ser o placar do Grenal. E o Renato, assistido a tudo isso, nada conseguiu fazer. A real é que o Renato ficou no bolso do Eduardo Cudê. Ah, mas nos outros Grenais lá em 2020 o Renato ganhou, o Cudê nunca tinha vencido. Tá bem, ótimo, é estatística, é história, aqueles Grenais tiveram os seus contextos. Nesse Grenal, 440, Renato ficou no bolso do Eduardo Cudê.